E se eu te disser que você pode ganhar de 3 a 6 mil reais por mês e ter o seu próprio estúdio de sobrancelhas, mesmo que você tenha que começar do zero, você acreditaria em mim? Fique aqui comigo porque nesse programa nós vamos discutir muitas estratégias sobre procedimentos, gestão do negócio e tudo que você precisa saber para sair do absoluto zero até você ser dona do seu próprio espaço. Eu sou Gabriela Matos e o tema de hoje é colorimetria. Será que você sabe como criar e escolher a cor certa para a micropigmentação da sua cliente? Fica aqui comigo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Aprendiz de Micropigmentação. Eu acredito que todos os profissionais de micropigmentação no início da carreira, quiçá no seu longo tempo de experiência, ainda se depararam com uma grande dúvida. Qual cor usar na minha cliente? Será que eu uso pigmento puro? Será que eu misturo? Como decidir e como resolver essas questões? Eu confesso que eu fui uma dessas profissionais. Eu olhava para minha cliente, olhava para as sobrancelhas, o fio da sobrancelha de uma cor, o cabelo de outra, a pele, e eu olhava tudo aquilo, olhava para os potinhos e dizia, meu Deus, qual cor eu vou usar? Porque por mais cursos que eu fizesse, sinceramente, eu nunca vi os profissionais, os professores mostrando pra gente resultados cicatrizados, que é o que a gente quer ver, que é o resultado final. Então, depois de muito estudar e muito me debruçar, eu desenvolvi uma maneira super simples de entender e vou ensinar para vocês também, tá? Primeira coisa que nós precisamos saber é como essas tintas elas são compostas. Como é que eu crio um tom de marrom? Você sabe quais cores misturadas vão formar o tom de marrom? Porque a gente vai ter castanho claro ou marrom claro, castanho médio ou marrom médio, castanho escuro, preto, mas como é que isso é formado? Para você conseguir entender cada pigmento, cada tinta, você precisa compreender como é que elas são formadas e como essas cores são formadas. Lembra quando a gente estava lá no jardim de infância? Talvez você não lembre mais, tá? Mas lá na escola, quando a gente era criança, na aula de artes, a gente fazia mistura de cores para encontrar essas cores diferentes. Então, nós tínhamos cores primárias, secundárias e terciárias. E já pensou? Acho que talvez a gente nunca tenha imaginado que a gente ia precisar desses conhecimentos para essa profissão. Pois então, eles vão ser essenciais. Hoje eu vou te convidar a fazer uma brincadeira para você entender de maneira muito lúdica e didática como é que funciona. Nós vamos precisar de tinta guache. Isso mesmo, mas Gabi, tinta guache é tinta guache para poder a gente entender. A colorimetria nada mais é do que a gente estudar as cores e brincar com elas e fazer as misturas. O que eu quero te propor aqui é que você tenha liberdade de criar as cores e entender, independente de qual marca de pigmento que você vai escolher usar, tá? Eu fiquei por muito tempo presa a uma única marca, que foi a marca que ensinaram no meu primeiro curso, tá? E aí a gente fica muito presa, muito bitolada àquilo, até que eu entendi como funcionava e eu aprendi a ler esse pigmento simplesmente por abrir. Se você me der hoje qualquer marca de pigmento, claro que a primeira coisa que eu vou fazer vai ser degradar para entender as cores. E pra gente chegar lá, vamos precisar dos potinhos de tinta guache. Pega aí na sua casa, se você não tiver, vai na papelaria, mas estuda. Ou então você pode pegar lápis de cor, que dá pra gente fazer também uma brincadeira com lápis de cor. Desde que você tenha um amarelo, um vermelho, um branco e um preto. Então, todas as tintas para sobrancelhas, para micropigmentação, os tons de castanhos, a gente vai ter essas misturas. Nós vamos ter amarelo, vermelho, branco e preto. Se a gente misturar todas essas cores em partes iguais, nós vamos ter marrom. Mas vamos brincar para a gente entender como é feita a construção dos marrons e dos tons e também entender
como a gente pode corrigir também uma micropigmentação se de repente ela chegar vermelha? Gabi, mas como é que ela vai chegar vermelha? Se a micropigmentação foi feita com pigmento inorgânico, ela vai ficar vermelha. Mas isso aí é um tema que a gente vai poder se aprofundar um pouquinho mais pra frente, tá bom? Discutir um pouco mais. Se ela chegar cinza, como é que eu vou corrigir e deixar ela marrom novamente? Eu quero que você entenda, não só que você copie ou que você decore. O meu intuito aqui é que você entenda. Então vamos lá, vamos brincar com as cores e ver o que é que vai dar? Agora que nós já temos vermelho com amarelo, laranja, branco e preto, deu cinza, vamos misturar as 4 cores e ver o que é que vai acontecer. Subindo um pouco mais esse tom de marrom. E assim, os tons de marrom ou castanho vão sendo criados. Quanto mais pigmento escuro, mais escuro o tom do marrom vai ser. Quanto mais pigmento claro, quanto mais tinta clara, mais clara o tom de marrom vai ser, tá ok? Então, vamos relembrar? Vermelho, amarelo, branco e preto, quando misturados, formam os tons de marrom. Mais pigmento claro, marrom mais claro. Mais pigmento escuro, marrom mais escuro. Ok? Ficou claro? Faz aí em casa a sua misturinha, testa e aí você vai conseguir compreender. Por que isso é importante? Porque quando a gente for abrir as tintas, os pigmentos mesmo de micropigmentação no papel, vocês vão precisar reconhecer essas cores dentro das tintas, tá bom? Agora a gente vai para uma parte bem legal, que é a parte de abrir os pigmentos e entender as cores que estão dentro deles. Primeira coisa, eu vou usar aqui esses pigmentos da RB Colors, tá? Mas você pode fazer com qualquer marca de pigmento que vai funcionar do mesmo jeito. É importante sempre a gente sacudir antes de degradar o pigmento, antes de servir ele. Vou pegar o cotonete umedecido e vou pingar uma gotinha. Eu já coloquei aqui o nome, esse daqui é o Ombre 2, tá? E aí vamos... Vou colocar uma gotinha dele aqui pra gente degradar, tá? Com o cotonete umedecido, por que tem que ser umedecido? Pra gente conseguir abrir ele, vocês vão perceber agora. Eu vou pegar aqui, e aí eu vou esticando ele. Até que eu consiga clarear. Então, vamos analisar. Observem como esse pigmento, ele é considerado um pigmento quente. Por que quente? Só a gente lembrar. Quente, quando a gente pensa num dia quente, a gente pensa no sol, não é isso? E aí, quanto mais quente, mais fogo. Fogo a gente pensa no quê? No vermelho, no laranja, que são as cores do fogo. Então, a gente vai ter, quando a gente percebe a presença de laranja, de vermelho, por exemplo, nos pigmentos, nas misturas, a gente vai considerar que esse pigmento é um pigmento quente, tá? Então, por que eu preciso degradar para entender? Aqui é a cor do pigmento concentrado. Quando eu estico ele, eu coloco dessa cor na pele da minha cliente. Quando cicatriza, a cicatrização vai ficar dessa cor. Então, por exemplo, esse pigmento eu só usaria puro se fosse para uma mulher muito loira, fototipo muito baixo, tipo Xuxa Meneghel, tá? Bem loira mesmo, bem branquinha, a pele bem clarinha. Então, ele puro eu só usaria nessa situação. Vamos agora para o próximo, porque esse daqui é um castanho bem claro. Lembrando que você pode fazer isso com qualquer marca de pigmento, tá?
Aí vamos agora analisar o pigmento universal. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar uma gotinha. Opa, caiu duas. Não tem problema, tá? Vou umedecer o meu cotonete. E vou degradar esse pigmento. Opa, olha só, gente. Aqui a gente tem um pigmento um pouco mais intenso, mas a gente consegue perceber a presença do laranja aqui. É um pigmento, é um marrom mais quente também. Eu amo esse pigmento, ele é lindo. Para fazer a técnica shadow mesmo, ele é excepcional. Então eu uso ele, eu usaria ele, por exemplo, numa cliente como Grazi Massafera, aquela Gio, que é a mulher de Bruno Galhaço. Usaria tranquilamente ele, que ia ficar um tom lindo, porque elas são loirinhas, mas a raiz do cabelo delas não é aquela raiz clara demais, branca demais. E a pele delas também não é tão branca como a de Xuxa, por exemplo. Então seria perfeito. Depois eu vou colocar um exercíciozinho com algumas fotos para vocês conseguirem ter uma percepção ainda melhor. Aí eu vou colocar agora o jambo, tá? O jambo, ele já é um castanho um pouquinho mais escuro e vocês vão perceber. Vamos agora abrir o jambo, cotonete sempre umedecido. Olha só, gente. Tem muitos profissionais que quando degradam o jambo, consideram ele um pigmento mais neutro. Mas eu consigo ter uma percepção visual da presença do laranja assim de forma marcante ainda. Então, na minha percepção, na minha opinião, o jambo também é um pigmento já aquecido. A RB Colors, ela vende os pigmentos dela como pigmentos inteligentes por eles já serem aquecidos, tá? Então, a gente pode usar eles puros. Há um tempo atrás eu fazia muitas misturas, ainda faço hoje e vou dar algumas dicas de como a gente fazer essas misturas. Mas eu consigo trabalhar hoje tranquilamente com os pigmentos puros, sem fazer misturas, tá? Vamos agora, se você ver, ele já é um pouquinho mais escuro. Esse pigmento jambo, por exemplo, eu usaria em mim, na minha sobrancelha. Eu tenho uma pele clarinha, só que minha sobrancelha tem fios bem escuros. Então, se eu fosse fazer um shadow, eu faria com o jambo, tranquilamente. Ou eu poderia misturar o jambo com o universal meio a meio, dar um marrom lindo. Depois a gente vai fazer essas misturinhas e eu vou degradar aqui pra vocês verem, tá? Agora, a gente vai para um pigmento um pouco mais escuro, que é o Jam Black. O Jam Black, vocês vão perceber que ele já tem uma base mais fria mesmo. É um pigmento mais intenso. Ele não é preto puro, tá, gente? E depois eu vou explicar para vocês como é que a gente sabe quais são as cores que estão dentro desses pigmentos através dos Color Index. Então, vamos degradar. Olha só, aqui eu já não consigo perceber a presença do laranja. Eu não sei se vocês vão conseguir ter essa percepção na câmera, mas eu vou chegar aqui de pertinho. Olha só, aqui a gente tem o ombré 2, a gente percebe laranja, a gente percebe amarelo com muita força. Aqui a gente também, no universal, a gente percebe um marrom um pouco mais escuro, um tom de marrom lindo, bem puxado pro chocolate. Mas a gente percebe a presença do laranja aqui. O jambo, um marrom um pouco mais intenso, e a gente também consegue perceber a presença do laranja. E aí a gente vem pro Jam Black. O Jam Black, ele já é mais frio. Frio a gente lembra de quê? De inverno. Inverno, aquele tom mais acinzentado, do céu mesmo. Então, olha só como a gente percebe esse acinzentado no Jam Black. O Jam Black eu uso geralmente para mulheres negras, mulheres de pele morena, mulatas.
E ele fica perfeito. E nessas peles morenas e negras, eu uso puro também. Por quê? Eu tenho que levar em consideração não só o fio, mas também o tom da pele da minha cliente. Agora, vamos fazer as misturas para a gente perceber como é que a gente pode fazer novas composições a partir dessas cores. Aqui eu quero mostrar para vocês esse pigmento também, que é o pigmento laranja, que é o Hot. Tem o Hot, mas tem o Tia Cup também, que ele é super laranja, que é da RB, tá? Lembrando, gente, que vale vocês fazerem com qualquer cor, qualquer marca de pigmento, tá bom? Esse daqui é o Hot. O Hot é o laranja puro. Deixa eu botar um... Mas, Gabi, por que eu preciso de um laranja puro? Você pode, por exemplo, quando a gente observa o Jamb-Black com ausência de laranja, ou o laranja tá aqui muito distante dos nossos olhos, a gente pode transformar, por exemplo, um Jamb-Black no Jambo, um Jamb-Black no Universal, um Jamb-Black no Ombre 2, misturando ele de acordo com as proporções e o laranja. Vamos ver? Vamos degradar essa cor aqui pra gente ver como é que vai ficar. Olha, ele é um laranja bem intenso, bem intenso mesmo. Ó. A gente pode usar ele também para fazer neutralização. Como é neutralização? Isso aí vai ser um tema para uma próxima aula, tá? Sobre correção de sobrancelhas. Ok? Então, olha só, gente, com essas possibilidades aqui, ó, ou apenas, ou até mesmo se eu tiver o Jamb-Black e o Hot, eu consigo fazer várias misturas e criar nuances diferentes. Como é que você vai saber isso? Você vai ter que brincar com as cores, você vai ter que pegar e fazer suas misturas e ir anotando as proporções que você coloca. Vamos ver as misturinhas agora. Eu coloquei aqui uma gota de Jamb-Black e uma gota de Hot. Vamos misturar e degradar pra gente ver o tom que a gente chega. E aí eu fiz uma mistura meio a meio. Olha só como eu já consegui um tom de castanho já diferente. Então, percebam que a gente cria as cores fazendo as misturas, tendo as percepções. Então, vamos misturar agora o Jambo com o Jamb-Black. Jambo e Jamb-Black. Uma gotinha de cada. Opa. Jambo. Jamb-Black. Me desço o meu cotonete, faço minha misturinha aqui e desço. Olha só, gente, como eu já tenho quando eu misturo. Então, se eu tenho uma cliente que eu botei o Jambo, eu achei que ficou claro, eu botei o Jamb-Black, eu achei que ficou muito cinza, muito escuro, eu posso misturar os dois e encontrar um tom de marrom diferente. Vamos misturar o Jambo com o Universal. Pra ver o que é que vai acontecer. Jambo, Universal e Jambo. Misturamos aqui primeiro, depois. Uma dica é vocês usarem um papel um pouquinho mais grossinho. Aqui eu tô usando um papel cartão, tá? Gente, essa é uma das misturas que eu mais amo pra fazer a técnica Shadow.
Olha só o tom de marrom que faz quando a gente mistura universal com jumbo. Fica muito lindo e a cicatrização vai dessa cor. Então, se você tem uma cliente de pele branquinha, bem clarinha, e você cria pixels com esse fundinho, vai ficar super delicado e vai ficar lindo. E aí, a gente pode fazer a nossa última mistura de Ombre 2 com universal. Lembrando que você pode experimentar outras formas, colocando, por exemplo, 2 gotas de Jam Black, uma de Hot, degrada e encontra a cor. E aí você pode ir fazendo sua própria tabela e ter isso aqui, ó, um cartãozinho desse como um guia para te ajudar na hora de escolher a cor para sua cliente. Então, é dessa maneira que a gente estuda, gente, para compreender os pigmentos. E toda vez que você for comprar marca diferente de pigmento, é importante que você descubra o que é que tem ali dentro. Quais são as cores que compõem, quais são os pigmentos que tem mais laranja, quais são os pigmentos que não tem laranja. E aí eu vou ensinar vocês também como é que vocês vão verificar isso antes mesmo de comprar. É possível sim, tá? Através do Color Index. Vou misturar universal com Ombre 2. E aqui eu encontro um meio termo. Dessa maneira vai ser muito legal brincar com as cores e vai te ajudar bastante na hora de você atender as suas clientes. Agora eu vou mostrar para vocês algumas fotografias e ilustrar de maneira didática como eu usaria essas cores a depender da técnica, se fosse com fio a fio ou se fosse com shadow. Eu sempre altero, gente, geralmente eu altero, não sempre, mas geralmente eu altero. Porque o shadow eu quero efeito de pixels e o fio a fio eu vou querer aquele efeito um pouquinho mais definidinho em cada fio. Então eu faço alteração. Sempre quando eu faço fio a fio eu uso um pouquinho mais escuro. Quando eu uso o shadow eu uso uma cor um pouco mais próxima. Vamos agora fazer análise de rostos de mulheres de maneira assim bem aleatória, tá? Pra gente conseguir ter uma melhor compreensão. Eu coloquei aqui no Google rosto de mulheres e aí apareceu diversas mulheres, morenas, brancas, loiras, negras, de tipos variados. Então vamos ver essa daqui primeiro. Ok? Vamos analisar aqui essa foto. Então aqui a gente percebe nitidamente. É uma mulher loira, levemente e também com traços ruivos. E a sobrancelha, olhos claros, pele clara, fototipo bem baixinho, pele bem clarinha. Então, se vocês observarem, a sobrancelha dela é um castanho bem claro. Eu poderia utilizar, por exemplo, nessas sobrancelhas, o qual tinta? Eu poderia usar universal puro, que olha só, que a gente tem que lembrar sempre de olhar isso aqui, ó, o final, a gente bota dessa cor e quando cicatriza, cicatriza dessa cor, ok? Então, vamos observar quando a gente coloca aqui próximo, essa cor daqui, olha como fica um castanho bem claro, tá vendo? Bem semelhante à cor natural dos fios dela. A tinta da micropigmentação tem que estar condizente com a cor da sobrancelha, tá bom, gente? Então, assim, ó, olha pra tinta, olha pra cor da sobrancelha natural dela, para que a gente consiga um efeito natural, tá? Vou botar aqui bem mais de pertinho, para vocês conseguirem ter essa percepção. Vamos agora... Lembrando que você faz isso com qualquer marca, você bota os nomes das tintas e as misturas que você fez e faz essa análise. E dá pra você ter esse guia e fazer isso aqui com a sua cliente. Só que ao invés de você colocar só no papel, você olha ali a referência no papel, faz a misturinha e degrada na testa dela, um pouquinho só, estica e olha se a degradação vai ficar condizente com a cor do fio da sobrancelha, tá bom? Vamos ver aqui um outro tipo, aqui. Deixa eu abrir essa. Vamos abrir. Aqui a gente tem outro fototipo, tá?
Aqui nós temos uma pele num tom, uma pele clara, mas não tão clara quanto a outra. O cabelo já é um castanho já no tom de chocolate e as sobrancelhas também. Se eu usasse, por exemplo, um universal para fazer fios nessa sobrancelha, ia ficar muito claro, tá? E mesmo se eu usasse ele puro para fazer um shadow, também ia ficar muito claro. Não ia dar aquele efeito de maquiagem que a gente gosta ou o efeito de sobrancelhas mais delineadas com o fio a fio. Então, o que é que eu faria? Vamos abrir aqui a possibilidade para as nossas misturas. Aqui eu misturei universal com jambo. Quando eu misturei, deu esse tom de castanho, ó. Que é um castanho um pouco mais escuro. Deixa eu trazer aqui próximo. Eu faria um shadow com essa mistura, que ia ficar lindo, ia ficar suave, ia criar um efeito de transparência. Usaria tranquilamente, misturando universal e jambo, que é um castanho mais escuro com um castanho mais claro, que já tem esse fundinho mais quente, mais alaranjado. Ia ficar maravilhoso. Vamos voltar. Aqui. Vamos encontrar agora um outro fototipo. Aqui, achei. Aqui nós já temos uma mulher morena. Uai, cadê ela? Aqui. Então, aqui a gente tem uma mulher de fototipo um pouquinho mais alto, pele morena, tá? Sobrancelhas bem escuras, se vocês observarem, a sobrancelha dela é bem escura. O cabelo dela também é bem escuro. Os olhos também, até os lábios, tá vendo? São arroxeadinhos. Então, a gente sabe que aqui a gente tem uma mulher de fototipo mais alto. Então, vamos descobrir, vamos testar para ver qual mistura a gente usaria ou se a gente usaria um pigmento puro. Então, vamos trazer aqui as nossas misturinhas. Deixa eu botar um zoom aqui para o lado para a gente conseguir ter essa percepção. Vamos ver? Então, aqui, por exemplo, ó, aqui a gente misturou Jam Black com Jambo e ficou um tom lindo, tá vendo? Eu usaria esse tom para fazer um shadow nela, para criar um efeito de transparência, fazer pixels misturando. Se eu fosse fazer fio a fio nela, aí eu já não usaria essa mistura. Eu já usaria o Jam Black e usaria o Jam Black puro. Mais puro, Gabi, sem amornar, sem aquecer. Exatamente, sem amornar e sem aquecer, porque o tom da pele dela já vai me dar o contraste que eu preciso. Então, eu não vou deixar essa sobrancelha preta, mesmo usando esse castanho escuro, e ela também não vai ficar cinza, porque a pele dela contrasta com a cor do pigmento, tá? Você pode colocar uma gotinha de hot, por exemplo, para amornar, ou uma gotinha de Umbra 2, por opção, mas não vai fazer tanta diferença no resultado final, tá? Ok? Vamos para mais uma. Tem um caso clássico que tem uma modelo, tem pessoas que têm sobrancelhas super escuras e o cabelo bem mais claro. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui. Ah, vamos ver aqui se eu encontro uma de pele negra. Gente, botei rosto de mulheres para aparecer. Aqui, vamos lá. Ah, tem várias peles negras aqui. Deixa eu abrir essa que tá linda, essa daqui. Vamos lá. Aqui a gente tem pele negra, tá? Cabelo escuro, sobrancelha com fios bem escuros. Claro que aqui a gente sabe que tá pintada, que tá com maquiagem. Mas eu nunca vi na minha vida pele negra com sobrancelha clara. Pode até existir, mas eu nunca vi, tá, gente? No geral, pele negra tem a sobrancelha bem escura. É o tipo de sobrancelha que eu trabalharia com o Jam Black, tá? E é o tipo de sobrancelha que eu faria um shadow. E vai ficar muito bonito para criar realmente a volumização que a gente precisa. Se for um fototipo ainda mais alto do que esse, tem casos que não dá pra gente fazer fio a fio. Porque se você colocar o fio a fio, depois que cicatriza, se a pele é muito negra, muito melanina, ele não vai dar contraste. Então aqui eu usaria Jam Black puro sem problema nenhum, feliz da vida e segura, ok? Eu espero que eu tenha ajudado.
Deixa eu ver se eu encontro. Quando a sobrancelha é escura e a pele é clara, leva sempre em consideração a cor da sobrancelha. Deixa eu colocar aqui. Ver se eu encontro. Ah, aqui. Digamos que essa mulher não tivesse o cabelo pintado. Cadê ela? Aqui. Não tivesse o cabelo pintado. Ela fosse loira de verdade e a sobrancelha dela fosse bem mais escura. O que é que eu vou fazer? Eu vou encontrar um meio termo. Tem pessoas, eu já atendi clientes do cabelo ser bem clarinho e a sobrancelha ser absurdamente preta, mas muito preta, tá? E aí, o que que eu faço? Eu encontro um meio termo. Porque se eu for evidenciar muito o escuro da sobrancelha, vai aumentar ainda mais o contraste entre o cabelo e a sobrancelha. E aí, eu preciso encontrar um equilíbrio de cor para trazer harmonia para esse olhar, para esse rosto, ok?